Bom dia, pessoal. Estou conseguindo me ouvir? Só me dá um sinal. Bom dia, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um Obrigado. prazer recebê-lo. Eu sou Matheus, serei moderador. Estarei te auxiliando no que o senhor precisar ao decorrer desse processo, tá? Ok. É uma alegria recebê-lo, de falar de um tema tão relevante. A todos que estão presentes na sala, sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos, professor, quaisquer coisa que, se o link cair ou tiver alguma coisa, a gente retorna para o mesmo link, tá bom? Perfeito. Ok. Ao decorrer do processo, a didática fica como o senhor preferir e sinta-se à vontade. Muito bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado. Acho que já podemos começar, apesar da galera já estar, quem for entrando aqui, vai acompanhando, até para a gente Perfeito. respeitar aqui o Time Box. Bom, maravilha, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Alexandre Abdala, falo aqui de São Paulo, capital. Sou head de inovação e tecnologia, já fui executivo de algumas empresas e agora estou com a minha empresa chamada PPM Education, voltada à educação, transformação, inovação e tecnologia. Tá? O que eu vou abordar com vocês aqui, assunto muito importante, quando a gente fala de governança e inovação. Bom dia, sejam bem-vindos. Qualquer coisa que vocês não estiverem escutando, algum cenário, pode também colocar algum questionamento aqui no chat, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos falar sobre governança e inovação, né? A ligação necessária para a maturidade das empresas. Isso em todos os cenários, não é apenas empresas grandes, mas também, bom dia, Antônio, mas também qualquer tipo de empresa, pequenas, médias ou grandes, tá? Então, isso aqui afeta todo o ecossistema. Então, sem muitas delongas, aqui um pouquinho de mim, tá? Para vocês me conhecerem, tem aí a parte do LinkedIn, tem a parte do Instagram, depois essa apresentação também aí vai para o pessoal do evento, então fiquem bem à vontade aí de pegar o QR Code, a gente fazer networks. Aí vai falar um pouquinho de mim, como eu falei no início, né? Sou CEO, estratégia de transformação digital, liderança ágil, inovação organizacional. Então, aí praticamente por 2 décadas eu venho atuando na parte de governança, parte de tecnologia, gestão de projetos, modelo ágil de trabalho. Então, vem me posicionando muito como um head de agilidade dentro das organizações, de transformar o modelo de trabalho e, obviamente, obter uma governança adequada. Que muitas vezes a questão é que as empresas elas crescem demais de uma forma exponencial e ligam a mínima para a governança. Depois, quando você liga, já é tarde demais ou o custo é muito maior. Aí, algumas empresas no qual eu já passei e no qual eu atuo, então, além do ramo executivo, eu também sou palestrante e também educador em algumas escolas de educação, como Impacta da Escola, IBMEC, Digital House, Conquer, e por aí vai, tá? Então, um pouquinho do Alexandre Abdala para vocês. Então, de novo, peguem aí o QR Code, peguem o LinkedIn, o Instagram, porque tá bom, né? Que senão dá divórcio também. Então, sou casado, tenho uma filhinha de 10 anos, moro aqui em São Paulo, capital, e vou passar essa jornada com vocês hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala de jornadas de algumas empresas, no qual fui responsável, né, nessa parte de governança e inovação, aqui tem algumas delas no qual eu passei, e pessoas diretas e indiretas, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de governança e inovação, vai também da gestão de pessoas, ou seja, como que você gerencia, ou como você lidera tantas as pessoas internas da empresa, os colaboradores contratados pela empresa, como também os colaboradores parceiros, né? Uma vez que a gente faz uma distinção muito grande, isso aqui é PJ, isso aqui é terceiro, PJ ele não faz parte do ecossistema, mas muitas vezes essas pessoas conhecem mais do que as pessoas que estão ali dentro. Então, todo mundo tem que fazer parte de um ecossistema. Então, aí vem a questão de você governar e também inovar nessa questão de liderança. Então, aqui eu aprendi muito dentro desses aspectos. E aí, nisso, trago para vocês, já numa jornada, no nosso tema de hoje, empresas não quebram por falta de inovação, elas quebram porque elas não são governadas, elas não têm o mínimo de processo, elas não têm o mínimo de governança corporativa. Né? Ou seja, você está preocupado muito em gerar valor no negócio, crescer exponencialmente, faturar, só que você tem que fazer o grande desafio, e isso também não é fácil, como que você faz esse nivelamento? Ou seja, estou crescendo, mas eu estou mantendo uma governança. Acessos, pessoas, senhas, dados. Então, muitas empresas, isso de diversos tamanhos,
elas não quebram pela falta de inovação, porque hoje você tem abundância de tecnologia para fazer isso. O que a maioria não consegue é, de fato, se sustentar nesta inovação, né, escalar de uma forma segura. E aí, nisso, eu trago para vocês dados aqui reais, isso tirados aí da própria McKinsey, de vários reportes de agilidade, de inovação. Os números revelam um padrão muito preocupante quando a gente fala de transformação digital. 70% das empresas falham antes de atingir uma escala real. 30% escala inovação de forma consistente e sustentável, apenas 30%. E 80% de tudo isso não entregam o valor esperado para os seus líderes e stakeholders, seus clientes. Ou seja, principalmente agora que a gente está nessa era exponencial, a gente fala de digital, a gente fala de colocar, fazer conteúdos, uma série de coisas, mas como que você escala de uma forma certa, correta, com um cenário de qualidade e governado? Então, 70% de transformações, elas falham. Ah, eu quero usar IA na minha empresa. Ah, agora eu tenho que começar a usar a inteligência artificial. Mas para que você precisa usar? Qual é o objetivo? Para onde que você quer ir com IA? Então, a gente começa a ter essas perdas muito fortes dentro do mercado, de um modo geral. E aí, nisso, quando a gente fala de problema central, né, a gente tem duas esferas. Governança excessiva, quando você tem um processo muito rígido que gera, que trava, e uma inovação sem controle, né? Projetos isolados, sem elementos estratégicos, construídos sem o mínimo de governança, e aí o resultado é um caos. Qual que é a cereja do bolo? A gente precisa encontrar um equilíbrio e autonomia, que é um verdadeiro desafio das organizações modernas. Eu preciso ter uma governança, mas ao mesmo tempo eu preciso inovar. Mas como que você consegue sem ter lentidão e sem ter caos? Dá para fazer? Dá para fazer. Você tem que começar a trabalhar quando a gente fala no modelo ágil de trabalho, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente. Mas esse é o problema central, a questão de governança excessiva e inovação sem controle. Os gaps de maturidade. Então, o que eu tenho encontrado dentro do mercado nesses últimos anos, seja como executivo, agora também como empreendedor? Onde a maioria está? Projetos isolados, decisão baseados em hierarquias, né, top-down, intuição e silos entre áreas. E o que precisamos chegar? Ecossistema integrado, decisões orientadas por dados e colaboração fluida. Então, não é uma pessoa só que, olha, eu desejo isso, vai ser feito assim e desce igual abaixo. Você tem que ter um ecossistema integrado. A gente fala muito de OKRs, você definir as estratégias e tombar isso para as eras de como que vai ser feito. Decisões orientadas a dados, então não ter achismo, em si, baseado em evidências e colaboração fluida, né? Ou seja, times multidisciplinares. E aí, o problema é a inovação ou é a orquestração? Né? Empresas inovadoras não têm mais ideias, têm melhor capacidade de conectar estratégia, execução e governança em um sistema coeso que gera valor de uma forma contínua. Então, de novo, o problema não está nas ações de tecnologia ou inovação, o problema está na orquestração. E aí, como que a gente pode começar a resolver isso? Anotem bem esse ponto que vai servir para a vida de vocês. 3 aspectos: estratégia, então, ou seja, por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós vamos fazer isso? A questão da execução, então, como nós vamos fazer isso? E a governança, que é o enable, que vai possibilitar, que vai disponibilizar a melhor forma de nós termos uma governança mínima para, de fato, colocar isso para trabalhar. Então, a governança é a base que sustenta e acelera as camadas superiores, garantindo que essa estratégia de execução estejam perfeitamente alinhadas. Então, imagine que a governança é um alicerce, o mínimo necessário, para que você possa fazer estratégia de execução rodarem de uma forma consistente. Então, essas são as 3 camadas que qualquer tamanho empresa tem que fazer. Tá? Isso é pré-requisito para dentro das ações hoje corporativas. E aí, quando a gente fala disso, tá bom, precisamos fazer, mas a gente precisa ter uma primeira mudança de paradigma. Governança tradicional: controle, audição, aprova, foca em riscos e conformidades, atua como freio do processo. E aí vem o que eu chamo de governança ágil: habilita, conecta, acelera, foca em valor e velocidade, atua como motor de transformação. Então, o que está engessado? O que está freando a gente? Esse modelo de governança, ele começa a entrar como facilitador e fazer a engrenagem rodar. Esse é o ponto hoje, para que a gente não tenha cenário excessivo e burocrático. Então, essa é a primeira mudança de paradigma. O outro, fluxo de valor, que a gente chama de upstream e downstream, o que significa nossa jornada de execução. Então, desde a descoberta até a entrega.
teste, medição. A gente tem que começar a controlar isso de uma forma muito consistente e simples, formatando squads multidisciplinares. Então, upstream, o que eu preciso fazer? Fazer uma demonstração, uma priorização, uma análise, e depois eu vou para o show de fábrica que eu vou executar isso, para que você evite gargalos, evite problemas em produção. Então, não é só apenas em tecnologia, isso serve para todas as áreas, saúde, marketing, manufatura, todas as frentes de trabalho. Você começa a desenhar um fluxo de valor que importa. E aí você, depois disso, começa a metrificar. Então, ou seja, todo o fluxo, toda a governança, todo o resultado, ele precisa ser metrificado para ver se a gente está no caminho certo ou não. Lembra que eu falei de dados? Então, meça o que gera valor, não apenas no que é fácil de medir. As métricas certas revelam a saúde real do sistema de inovação. Então, lead time, o tempo que uma ideia é gerada e entregue, o ROI, que é o famoso retorno do investimento, eu investi 100 milhões. Quanto tempo eu vou ter esses 100 milhões de retorno? Daqui 6 meses, 3 meses, 1 ano? NPS, né, que é o Net Promotion Score, que é a percepção de valor, né, o indicador mais usado, que é a percepção de valor. Então, a mesma coisa que eu avaliar com vocês a percepção de valor desta palestra, por exemplo. Né? E o throughput, que é o volume de entrega por um período. Então, nesse período de 15 dias, 1 mês, olha quanta coisa nós entregamos de inovação, de regulação, de bugs e por aí vai. Então, são métricas que isso daqui é só um exemplo, mas elas precisam ser geradas para medir o que é certo, para medir o que nós estamos fazendo, para ter dados. E aí os dados hoje que a gente fala que é o petróleo, é a riqueza das empresas, que a partir disso você começa a ter fonte de informações para tomada de decisão. Então, recapitulando, mudança de paradigma, você começa com uma governança ágil, você começa a mapear o fluxo certo, o fluxo de valor, e upstream, downstream, e depois você começa a metrificar isso. Então, por onde, Abdala, eu posso começar essas ações? Então, a transformação exige um ponto de partida claro, né? 3 movimentos são fundamentais para iniciar essa consistência. Então, você não vai mudar a empresa da noite para o dia, mas você precisa ter um ponto de partida. Para onde que nós vamos começar? Então, primeiro é um diagnóstico, né? Medir o estado atual, processo, maturidade, gargalos, dores, problemas, bombas escondidas. O que nós temos de problema hoje? Um diagnóstico, um mapa, que muitas vezes, muitos empresários, empresas, pessoas acham que sabem, mas não sabem absolutamente nada. Então, é você só não ficar aqui no Olimpo da coisa, você ficar no chão de fábrica, você vê onde que estão, como que nós operamos hoje, onde estão os gargalos, quais são as falhas, quais são os pontos positivos, o que a gente faz de melhor, o que a gente precisa melhorar. Então, é um diagnóstico. Depois disso, a gente define o norte, para onde que a gente vai atacar, né? Quais são as prioridades. E aí que vem uma das técnicas que chama de OKRs, Objetivo Key Results, ou seja, objetivos e resultados chaves. Eu tenho objetivo, tenho esses KPIs que vão me medir se eu estou chegando no objetivo. Exemplo é como se fosse emagrecer. Então, hoje eu peço, por exemplo, 150 quilos, quero chegar no 100. Então, meu objetivo é emagrecer 50 quilos em 3 meses. Quais ações que eu vou fazer e vou medir? Ir para a academia, controlar calorias e fazer algum tipo de... tomar algum tipo de remédio que queime alguma coisa. E aí, nisso, eu vou monitorando se isso está gerando efeito e, obviamente, chegando no meu objetivo, que é chegar aos 100 quilos. E aí, vou fazendo essa medição semana a semana, mês a mês, então vou estabelecer daqui 3 meses. Legal, então daqui 3 meses eu quero chegar a 100 quilos. Então, eu vou medindo isso, eu vou definindo o norte e, obviamente, estabelecendo objetivos e métricas de valor. E aí, por último, como fazer isso? Posso fazer de uma ação individual, como emagrecer, como também fazer uma ação colaborativa, que é estruturar as famosas squads, times autônomos multidisciplinares com missão, escopo e accountability definidos. Então, o time existe, o que ele vai fazer, qual é o formato de trabalho, quais são as métricas, as metas dele e, obviamente, os indicadores. E aí eu começo a criar um ecossistema de execução. Então, é aqui que você começa a executar toda essa transformação, todo esse cenário. Lógico que você não vai mudar a empresa da noite para o dia, você não vai, obviamente, mudar toda a estrutura, mas se você começar do seu departamento, com a sua equipe, com o seu cenário, já é o primeiro passo. Porque aí as pessoas vão começar a ver, vão começar a querer entender, e aí isso começa a se disseminar. Ou
você faz isso de uma forma corporativa e estabelece uma meta, estabelece um rumo para onde que nós queremos chegar, e aí começa várias ações para que, de fato, isso daí sair do papel. Tá? Isso muito num olhar tanto corporativo, tanto numa esfera corporativa, como também a gente pode atacar no nível de startups também. Hoje, como eu dou muita mentoria para startups, eu sou muito, que a gente chama de advisor, né? Eu entro nas startups para ajudar no formato de crescimento, para ajudar a fazer um pitch, para estruturar um produto. Ela nasce totalmente desestruturada. A pessoa tem ideia, aquela ideia é valiosa, ele já está crescendo, mas conforme o crescimento, o tombo vai ser maior, se você não tiver um mínimo de organização. Porque na startup todo mundo faz tudo um pouco, né? Você limpa chão, limpa vidro, esfrega aquilo, esfrega outro, então você não tem muito esse contexto porque você está com foco no negócio ali, para aquela ideia sair do papel. Mas como que você faz isso de uma forma organizada? Se você seguir esses 3 passos, já começa de uma forma consistente, sem burocracia, focada no negócio, de um crescimento sustentável. Então, eu tenho ajudado muito também startups, como também empresas, a modelarem nesses 3 formatos. Tá? Como eu falei, não depende do tipo da empresa. E aí, uma governança leve na prática, né? O que significa isso? Uma governança eficaz não exige reuniões intermináveis. É aquela história, né? Você precisa trabalhar presencial, mas você faz reunião remota. Então, assim, para que a gente precisa ir presencial? O modelo híbrido, a governança de ações não pode ser muito melhor executada? Isso dependendo de cada contexto de negócio de cada empresa. Às vezes tem empresa que tem que funcionar presencial. Agora, tem empresas que dá para trabalhar no modelo híbrido, né, ou até mesmo 100% remoto. O que nós estamos falando aí é de qualidade de entrega, eficiência, eficácia. Então, como que você coloca isso para governar? Existem rituais intencionais que garantem alinhamento sem travar a execução. Rituais de valor, que é cerimônias curtas, né, frequentes com foco em resultados, tipos de reunião, quando que a gente vai vir para a empresa, quando que a gente tem que trabalhar remoto, ritos, organização. Aí, review executivo, né, revisão periódica com a liderança das tomadas de decisões estratégicas para desbloquear impedimento, para ver se a gente está no caminho certo. E demonstração contínua, né, regular do produto que gera valor. Então, veja, você começa a criar um modelo de trabalho que você define ritos, horários, forma de trabalho, quantidade de equipe, forma de contratação, o regulamento interno ali de como que a gente vai trabalhar, qual é o formato por squads, qual é o formato do modelo ágil, como que a gente vai demonstrar isso das entregas para os clientes ou para as áreas internas. Então, formato de trabalho, isso tem a ver com uma questão de governança. E aí, a gente vem com questão de antipadrões a evitar. Então, o que a gente precisa evitar nesse formato que a gente começa a criar de governança escalada e menos burocrática? Transformação só na TI. Não é só a TI. A TI hoje, ela é um meio para fazer as disponibilizações. É que muito dessas transformações, etc., veio da TI, porque a forma de como a gente estava trabalhando antes estava insustentável. Todos os problemas eram da TI, se não entregava era da TI, se entrega com má qualidade era da TI, todos os problemas são da TI. Então, a transformação não vem só dela, ela pode ser um grande propulsor disso. Ela requer um engajamento de todas as áreas ligadas. Faltam de um sponsor executivo, então é aquela história, vamos fazer uma ação de governança ágil, vamos mudar o modelo, tá, mas quem vai ser o pai da criança? Quem vai ser responsável? Quem vai ser o patrocinador com a alta liderança? Iniciativas que pedem prioridade, orçamento e poder de decisão em momentos críticos. Então, a gente precisa ter um dono em cima disso. Não adianta querer falar, várias pessoas fazem. É aquela história, né? Cachorro com vários donos, ninguém é dono. Então, você tem que ter um dono específico que vai orquestrar estas ações. E aí, métricas erradas, né? Medir horas trabalhadas ou entregas realizadas no lugar de valor gerado perpetua comportamentos que sabotam a transformação. Então, é a mesma coisa eu pegar alguém aqui e começar a controlar ali a Ana Bárbara, por exemplo, que quantas horas ela trabalhou, que hora que ela foi para o banheiro, quanto tempo ela almoçou. Que métricas que são essas? Métricas moldam comportamentos. Então, o que eu quero medir? Cara, para mim, aonde vocês trabalham ou deixar de trabalhar, não importa. O que importa é que hoje eu tenho uma palestra para entregar e a equipe tem que fazer isso acontecer. Da onde vocês vão fazer, para mim, não me interessa. Só sei que naquele dia, naquele horário, tem que ter entrega com qualidade. Se não tiver, a gente vai conversar diferente. Esse é o ponto.
E aí eu começo a medir a qualidade disso. Então, veja, governança, modelo de trabalho, né, esferas de atuação. Então, esses tipos de antipadrões a gente precisa evitar para que, de fato, você não caia em armadilhas para criar uma governança que no papel é lindo, maravilhoso, mas na execução você não inova, você trava, você gera insatisfação, perde colaboradores, deixa a política e a panela ser criada, e aí você começa a criar um ecossistema horrível que a gente está muito acostumado a ver dentro das organizações. Então, esses antipadrões que a gente precisa evitar. E aí, quando eu começo a criar uma governança e inovação que opera em sinergia, os resultados começam a ser mensuráveis e ser sustentáveis. Isso é real, tá? Dentro das ações aí das empresas que eu passei no início, fazendo um modelo de governança ágil, sendo um grande propulsor desse contexto, eu gero velocidade para as áreas, eu começo a fazer com que as áreas entreguem valores e serviços, produtos e serviços com valor para o cliente final, previsibilidade das ações, maior confiança nos prazos, no escopo, nos resultados esperados e, principalmente, engajamento, fazer as pessoas terem autonomia, senso de dono, né? Times autônomos, motivados e com senso claro de propósito. Todos vocês aqui não foram doutrinados para serem autônomos, para ter autonomia. Nós fomos doutrinados para estudar, trabalhar numa grande empresa e ter chefe. E se aposentar. Isso em cenários de evoluções. Agora, nesse contexto que nós estamos, a coisa muda. Nós precisamos engajar as pessoas para ter autonomia na tomada de decisão. Não é só o líder ali, não é só o chefe que vai tomar. É um grupo de trabalho. Lógico que a decisão final vai ser daquele sponsor, daquele cenário. Mas você trabalhando de uma forma colaborativa, o negócio começa a ganhar corpo, que são as famosas squads, né? Um modelo ágil de trabalho. Então, você começa a ter esses resultados. E aí, nisso, quando a gente fala que governança e inovação não competem, a governança sem inovação é uma estagnação. Ah, estamos inovando. Ah, mas inovando no quê? Você está estagnado, você não está criando nada de novo. Inovação sem governança é um desperdício. Ou seja, eu posso injetar dinheiro para caramba em inovar alguma coisa, se eu não tiver o mínimo de governança, de controle, de onde está indo esse dinheiro, o que nós estamos entregando, o que está gerando de resultado, eu só estou gastando. Mas juntos, elas criam um ambiente ideal para que as empresas cresçam com consistência, velocidade e propósito. A maturidade organizacional está exatamente neste ponto de convergência, onde a estrutura e a criatividade estão juntas. Elas se completam. Gravem bem isso. Estrutura e criatividades, elas se completam. Então, eu posso inovar, mas eu tenho que ter algumas governanças. Eu sou auditado, principalmente quando você trabalha em bancos. Você acha que esses bancos, fintechs, etc., eles são auditados agora pelo Banco Central? Eu passo por auditoria, mas como que eu não quebro essa inovação e consigo ter governança sem engessar as ações? É você fazer um modelo diferente, um modelo mais adaptativo para o contexto atual, mas sem deixar de ter um alicerce confiável. Então, elas não se competem. E aí, por um grande finale, já chegando aqui no finalmente, até mesmo abrindo para vocês, vi aqui que a galera entrou em massa, muito bom. A sua empresa, quero fazer uma provocação para vocês. A sua empresa, onde você trabalha, ou sendo a sua empresa, ela governa valor ou controla trabalho? Provocação para vocês. A empresa onde vocês estão, onde vocês trabalham, ou que vocês têm sobre a sua tutela, você sendo dono, a sua empresa governa valor ou controla trabalho? Essa é uma pergunta que distingue a organização que apenas executam processos daquelas que constroem vantagens competitivas responsáveis. A resposta define o futuro da transformação digital dentro da sua empresa. Então, é isso que eu quis trazer relacionado à governança e inovação. Elas se completam. Agora, o grande desafio é como que você coloca uma governança sem estar engessado, a gente fazer isso ser vivo para que a gente possa inovar. E outra, inovar não é apenas construir produtos ou serviços novos, é você repaginar uma forma de trabalho e fazer com que ela se adeque aos modelos atuais, às tecnologias atuais. Como que você implementa IA dentro da sua organização? Onde estão os dados, a arquitetura, modelo de trabalho? Então, a governança, que eu chamo muito de governança ágil, atrelada a mindset, cultura, pessoas, forma de trabalho, né, no modelo ágil, que é Scrum, Kanban, squads inteligentes. Esse é o modelo
mais adaptativo e mais recomendável para que a gente possa, em todas as organizações, começar a crescer em cima de um formato de trabalho. Porque se não fizer isso, o seu concorrente vai fazer e, obviamente, é aí que as empresas começam a se deteriorar. Aí, mas o mercado, mas a economia, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é a sua estagnação, né, da sua empresa, que você não governa nada e mais você controla o trabalho das pessoas do que, de fato, gerar coisas diferentes para a carteira de clientes que vocês têm, fornecedores que vocês têm e por aí vai. Tá? Então, gravem muito bem esse slide aqui e façam sempre essa provocação, porque fazendo isso, vocês começam a ter um outro patamar de evolução organizacional. E aí, qual é o seu maior desafio? A transformação, ela começa pelo reconhecimento honesto dos obstáculos reais, que é lá o diagnóstico. Quais são meus problemas? Aonde está a dor? Reconhecimento honesto dos obstáculos ou dos meus problemas. Porque muitas vezes, quando você chega na cozinha de alguma pessoa tal, ela não gosta de abrir isso, porque sabe que ali é a caixa preta, a caixa de Pandora. Se você abrir aquilo ali, sai um monte de coisa. E aí faz a pergunta, né? Onde a sua organização encontra mais resistência hoje? De uma forma muito... E aí é o diagnóstico que você começa a fazer. Mas olha que interessante. Olhando a sua organização hoje, para e pensa. É na cultura que tem mais resistência? É na liderança? É na tecnologia? É no processo? Em modo geral, pela minha expertise e pela vivência que eu tenho mais de 20 anos de mercado, a maioria dos problemas de resistências encontra-se na liderança. Tecnologia, processos, cultura é feita de pessoas, que tem a ver com a parte de liderança. Né? Ou seja, hoje um dos grandes desafios organizacionais é como colocar essa liderança para um formato novo de trabalho, até para conectar com essa nova geração que está vindo, totalmente tecnológica. Então não é um problema hoje tecnologia. Tecnologia hoje é solução, mas como você usa isso de uma forma adequada. Que aí cultura, processo e liderança, elas se conectam. E aí gravem 3 coisas que eu vou falar para vocês, 3 letrinhas, 3 P's, 3 P's, pessoas, P de pessoas, P de processos e P de produto. Tá? 3 P's. Esses 3 P's é o detentor também de todo um cenário de transformação digital. De onde você tirou isso, Abdala? Tem um seriado chamado O Sócio, que passa aí no History Channel, que tem no YouTube, depois vocês avaliam. É um grande empresário americano, Marcos Lemonis, eu tive o prazer de conhecer ele em 2019, antes da pandemia, em Los Angeles, que ele é um grande empresário que ele vai buscar empresas que estão assim, falidas, muita empresa familiar, e de 3 meses depois é outra empresa. Aonde que ele pega? Nesses 3 cenários, pessoas, processos e produtos. Então, olhando para essa tela que vocês estão vendo, pensem aí, no contexto de vocês, aonde que é o maior desafio? E aí disso começa a mapear. Por quê? Porque vocês estão fazendo um diagnóstico. Vamos fazer uma governança ágil, tá? Mas aonde que está o seu maior desafio dentro da empresa? Porque aí, fazendo um diagnóstico simples e objetivo e direto ao ponto, você começa a criar planos de ações para derrubar isso. Abdala, mas dá para resolver? Dá para resolver, mas eu já estou há 5, 10 anos tentando resolver isso. Então, se você não consegue resolver isso dentro dessa empresa, pega suas coisinhas do Chaves e vai buscar ser feliz, porque essa empresa está fadada a morrer. Se você faz todos os cenários e mesmo assim o corpo diretivo não enxerga, não é você que vai mudar aquela empresa, é mais fácil você mudar para ir para outras frentes do que você ficar ali e morrer junto. Esse é o ponto. Tá? Esse é a era exponencial que nós estamos vivendo. E aí eu chego no grande finale aqui dessa apresentação. Então, uma jornada de governança e inovação jogando juntas. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Sala lotada. Obrigado pela audiência. Está aí meu LinkedIn. Então, quem precisar ir pegar o QR Code vai ter todas as informações para a gente também trocar network. E também abre espaço aí para vocês, se alguém tiver dúvidas, cenários, teve uma pulga atrás da orelha, se eu provoquei alguém também, que esse foi o intuito, fique à vontade de abrir o microfone e a gente interagir aqui nesses minutos finais. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição de vocês a partir de agora. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, agora é o momento.
Professor, antes de tudo, mais uma vez, somos gratos à Improdaut, à coordenação do projeto, em recebê-lo. É de um tema muito pertinente e importante. Empreendedorismo hoje é a base do mundo, é a base do negócio, é o que gira né? E eu queria tirar uma dúvida. Hoje, pela sua expertise, quais são os erros cometidos hoje pelos empresários? O senhor comentou um pouquinho sobre, mas pela sua experiência, quais são os erros cometidos hoje pelos empresários, empreendedores, quando inicia um projeto? O principal ponto é você se apaixonar muito pelo seu negócio e esquecer o que ele vai resolver de problema. Então, muitos empreendedores que eu vejo, vou abrir uma empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc. Quando você faz esse tipo de cenário, você muda o jogo, né? Ou seja, às vezes você está no ramo executivo, no ramo CLT, vamos dizer assim, quando você muda a página, você tem que provar que aquele produto de fato, ou aquele serviço, ele vai gerar resultado. Então, é não se apaixonar muito pelo produto, em si da solução, do valor que ele vai resolver. Quando você vira esse mindset, a coisa cresce, porque aí você começa a não cair nesses antipadrões aqui que eu coloco em tela, e de fato você começa a fazer isso aqui, a fazer esse fluxo de valor. Ou seja, as minhas descobertas, as minhas priorizações, elas estão resolvendo que tipo de dor, que tipo de cenário. E aí nisso você começa a desenvolver e, obviamente, entregar isso para quem vai utilizar e acompanhar. E aí você vai estar no sangue quente da coisa. Foi assim que nasceu o Nubank, foi assim que nasceu a EasyTaxi, foi assim que nasceu o iFood. O iFood eu conheci lá em 2012, era uma portinha de 12 pessoas. Olha que se tornou o iFood. Então, você tem que buscar aonde que está a dor. E não é fácil. Às vezes você vai tentar isso por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos que a coisa vai começar a rolar. Mas essa é a busca. Eu vejo muitos empreendedores errando nesse contexto. E aí o outro passo quando eu acho isso, vem o segundo erro, que é a questão de você escalar demais e rápido e esquecer de um mínimo de governança, que aí o tombo acaba sendo maior. Entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. A base mal construída se desfaz em meio ao processo, né? Exatamente. Então, esse é o Perfeito, desafio de você manter a coisa rodando. perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer a todos que estão presentes. A sala da palestra está cheia, Excelente. graças a Deus. Agradecer em Prodaut mais uma vez a todos os professores, coordenadores. Sinta-se sempre à vontade, professor, quando quiser agregar também. Mais que convidado nos demais. E um excelente final de semana a todos. Show de bola. Obrigado, pessoal. Se conecta aí nas redes. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Deixar só um aviso rapidinho para os próximos colegas que vai entrar. O próximo palestrante das 11 horas, infelizmente, não vai poder estar conosco devido a alguns problemas pessoais, mas seguimos aí no período da tarde com o cronograma tranquilo. Até a próxima. Até, pessoal. Um abração.